meus amores, desculpa, eu estava falando que Paulo é destemido. Então, vamos continuar lendo aqui. Ele repreendeu Pedro e ele não se importava muito com o que as pessoas pensavam, né? Capítulo 3. Fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, tá? Guardem isso no coração de vocês. Da nossa fé vem pelo que a gente ouve. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estão certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Homem de fé, já que os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A lei da promessa. Gente, coloquem no coração de vocês, principalmente, que a gente aceita Jesus e faz tudo pela fé. Ok? Se vocês não colocarem isso no coração de vocês, não tem como Deus operar milagre na vida de vocês. Precisa realmente crer que tudo é feito pela fé. A lei e a promessa. Versículo 15. Irmãos, ultimamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz: e os seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura enterrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Ou seja, depois que Jesus veio, não é mais necessário que a gente tenha o foco na lei, mas que a gente tenha foco em Jesus. Os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo.
No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção do filho, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, que quer dizer Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também se tornou herdeiro. E por ser filho de Deus também se tornou herdeiro. Então, parem de se colocar na posição de escravos. Nós somos filhos de Deus. E filhos têm parte com seu pai. A preocupação de Paulo com Gálatas. Quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que conheceu com alegria de vocês. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês para dizer a verdade? Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. E, por sempre ser zeloso pelo bem e não apenas pelo que estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Sara e Agar. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é, aqui, como uma ilustração, essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procedente do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido? Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de escrava, mas da livre. Ele deu um panorama extraordinário quanto ao nascimento, naquela época, dos 2 filhos, né? Capítulo 5, a liberdade de Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo.
Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você que procura ser justificados pela lei, separem-se de Cristo, caiam da graça, pois é mediante ao Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbaram, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, servirão uns aos outros mediante ao amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Uau, bem forte isso, gente. Vida pelo Espírito. Ainda no capítulo 5. Digo por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne detesta o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são julgados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem em Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não estejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gente, aqui no capítulo 22 do versículo 5 é um dos mais famosos também da Bíblia e é extremamente importante e relevante. Fala que, assim, tá resumido aqui em 10 linhas como que é ser cristão, que você deve ter no seu coração. Leiam, gravem, escrevam na parede. Capítulo 6. Façamos o bem a todos. Já tô quase terminando Gálatas, gente, pra gente terminar nesse vídeo. Irmãos, se alguém foi surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirá a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderão orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ao que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. A nova criação substitui a circuncisão. Vejam com letras grandes, eu estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriarem no corpo de vocês.
Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e para o mundo, do meio da qual o mundo foi crucificado para mim e para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel e Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém, gente. Terminamos Gálatas. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E vamos continuar no próximo vídeo, Efésios. E estamos evoluindo. E aqui Paulo deixa claro para a gente não se preocupar com detalhes, que Deus quer que nós estamos vivendo mediante a fé em Jesus. E não mediante a regras, mediante a religiosidade, mediante anyway, coisas que impõem pra gente. Foque na fé que você tem nele e foque no que ele realmente diz, o fruto do Espírito, que é temor, paz, alegria, amabilidade, mansidão. Foque nessas coisas e vocês vão perpetuar em ter uma vida realmente plena e abundante aqui na Terra. Ok, meus amores? Beijos e fiquem com Deus.